Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Vai tirar o do velho, né? Se não tirar, eu volto e vejo depois. Tem que pegar aí. O ano é 2010 e Luiz Inácio Lula da Silva é o cara, o governante mais popular do planeta, venerado pela população brasileira e respeitado pela comunidade internacional. E não é pra menos. Em seus 8 anos de governo, todos os indicadores socioeconômicos explodiram pra cima. Afinal de contas, com os cofres estufados de dólares após vender soja a preço de ouro durante o boom das commodities, o único trabalho do governo era decidir qual seria o projeto inútil e superfaturado que bilhões de reais seriam gastos sem medo de ser feliz. Isso, obviamente, garantiu uma aprovação recorde de 80%, algo que provavelmente nunca mais veremos. Nessa altura do campeonato, o temor dos mercados daquele Lula revolucionário ou do Partido dos Trabalhadores que flertava com a extrema esquerda já não passava de um mero devaneio, um sonho de uma noite de verão. A única coisa que o proletário e a burguesia queriam era a continuidade desse sucesso e relativa estabilidade. Se nem o mensalão ou a crise de 2008 conseguiram abalar o governo, o que mais iria? Eleições. É óbvio que seriam as eleições, como sempre, de 4 em 4 anos, o mesmo inferno. A popularidade absurda do país não era garantia de vitória do PT. O sonho dos mercados nessa época era um terceiro mandato, mas essa possibilidade caiu por terra depois que a PEC 367 de 2009 foi rejeitada pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula, que declara em junho de 2009 que a alternância de poder é muito importante. E a gente finge que ele acredita nisso. O real motivo dessa negativa, ninguém sabe. Lula e o resto do partido podem ter chegado à conclusão que esse projeto custaria muito capital político para pouco retorno. Além disso, a oposição adorava essa ideia. E por mais anêmica, insignificante e covarde que fosse, ainda eram a oposição. No fim do dia, tudo que importa é manter as aparências para engajar a militância descerebrada. Mas assim que todo esse teatrinho acabou, as duas questões que estavam desde 2006 martelando a cabeça das 4 pessoas que se importavam com política nacional nessa época voltaram com força total. A primeira delas, quem seria o nome indicado pelo Partido dos Trabalhadores a concorrer à presidência da República em 2010? Ou seja, quem seria o herdeiro de Luiz Inácio Lula da Silva? E a segunda questão, por que não voltar aos braços do PSDB? Dado que eles sempre foram a opção mais segura, o PT de 2009, por mais choco que fosse, ainda era o PT. Eles podiam indicar algum maluco que, se eleito, poderia levar o país à ruína? Eles não iam fazer isso, né? Bom, os nomes. José Dirceu. A história dele segue a cartilha genérica dos militantes esquerdistas das décadas de 60 e 70. Como todo jovem dinâmico da época, o início da sua vida política é no movimento estudantil. Ele foi membro do Partido Comunista, treinou em Cuba, fez parte da luta armada contra a ditadura, foi preso, torturado e exilado, voltou ao Brasil clandestinamente para atuar como espião do regime dos Castro. Em 1980 é anistiado e funda o Partido dos Trabalhadores junto com Lula e mais uma galerinha da pesada. Ele foi e continua sendo o principal ideólogo e articulador do partido. Se Lula era o rosto do movimento, Dirceu era o cérebro. E por mais de 2 décadas ele trabalhou incansavelmente até o partido tomar o poder em 2002. E depois de tanto grind, finalmente chegou a hora do shine. Em 1º de janeiro de 2003 ele assume o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, recebendo vários poderes e muita autonomia, quase que governando o país no lugar de Lula. A imprensa, os políticos, a elite e qualquer outra pessoa que estava prestando atenção nisso já havia percebido que Dirceu era um óbvio herdeiro de Lula. Ao que tudo indicava, a eleição de 2006 seria um passeio e em 2010 o nosso novo presidente seria com toda certeza esse corno. A não ser, é claro, que algo inesperado acontecesse. Em junho de 2005 explode o escândalo do mensalão e Dirceu se joga na frente dos bois para proteger o painho. Ele deixa o cargo de ministro, o seu mandato de deputado federal é cassado pelos mesmos congressistas que receberam dinheiro de suas mãos, e ele vira carta fora do baralho. Qualquer chance dele se tornar um presidenciável morre. Dirceu é o único dentro do Partido dos Trabalhadores que conseguia bater de frente com Lula. Ele fez muito pela eleição do painho, mas agora que ele foi de churrasco, Lula mandava e desmandava e ninguém tinha muita moral para elevar o tom de voz depois da lambança que foi o mensalão. Não pela corrupção, né? Mas sim pelo amadorismo de terem sido pegos. Qualquer possibilidade de outro herdeiro, exceto aquele indicado por Lula, havia acabado. Nomes como José Genuíno, Antônio Palocci, Jacques Wagner, Marta Suplicy circularam pelo PT, mas morreram na praia. Só que não se faz um governo apenas de Partido dos Trabalhadores. A base aliada também tinha seus interesses. E o homem dos olhos desse aglomerado de parasitas era o ex-ministro Ciro Gomes. Mas obviamente essa ideia não foi pra frente porque o PT já odiava o Cirão nessa época. Havia outra possibilidade, ainda mais absurda. O PMDB, que era o principal aliado do governo, estava costurando uma operação surreal para tentar lançar o seu candidato à presidência em 2010, com apoio do PT. É sério? Eles tentaram. Havia um homem muito carismático em Minas Gerais. A sua carreira política era invejável. A sua ascensão foi rápida como um tiro. Com apenas 27 anos, ele foi deputado constituinte. Aos 43, era governador de Minas, disputando o segundo turno na liderança. Ele tinha a aspiração de se lançar candidato à presidência algum dia, e calhava dele ser amigo pessoal muito próximo de Lula. O único problema é que ele era do PSDB, e a possibilidade de Aécio migrar para o PMDB era remota. E mesmo que isso acontecesse, o PT detestava essa ideia. Por fim, restava um nome. Um nome que nem o PT, base aliada ou qualquer outra pessoa minimamente racional queria como herdeiro de Lula, exceto por ele mesmo. E esse nome era Dilma Vana Rousseff. Nos anos posteriores ao escândalo do mensalão, Dilma havia assumido o posto de José Dirceu como braço direito de Lula, e no cargo de ministra-chefe da Casa Civil era constantemente exposta na mídia e elogiada pelo painho. Afinal de contas, ela era praticamente uma desconhecida que nunca havia disputado uma eleição sequer, mas que por algum motivo parecia ser na visão de Lula uma opção melhor que todas aquelas levantadas pelo partido e base aliada. E com essa insistência do presidente, no passar dos meses, a concorrência interna ia minguando, até que só restou Dilma, que é referendada em 20 de fevereiro de 2010 no 4º Congresso do partido como a candidata à presidência da República pelo PT.
As eleições de 2010 foram um passeio. Desde as primeiras pesquisas de intenção de voto, Dilma estava muito à frente de José Serra, que por sua vez era um candidato meme. Ele não era consenso nem mesmo dentro do seu próprio partido. O PSDB de 2009 estava dividido em duas facções. A primeira contava com os caciques e a maior parte dos filiados que defendiam a candidatura do então governador de São Paulo, José Serra, e a segunda facção defendia a candidatura de Aécio Neves, que estava cumprindo seu segundo mandato em Minas Gerais e bancava a realização de prévias dentro do partido, para decidir quem seria o candidato do PSDB a concorrer à presidência da República. Por um ano inteiro, o partido brigou internamente sobre a realização das prévias, que até então era uma novidade. O candidato do PSDB sempre havia sido escolhido pelos líderes do partido e Aécio e sua facção queriam mudar isso, pois os nomes escolhidos anteriormente dessa maneira sofreram derrotas acachapantes em 2002 e 2006. A expectativa era que com a realização de prévias internas, novos ares tomassem conta do partido, engajando a deprimente militância do PSDB sim existe em torno de um nome, fazendo com que Serra e Aécio saiam país afora em campanha para serem escolhidos como candidato do partido. E quem sabe, depois de todo esse longo processo, este nome eleito internamente tivesse maior apelo popular para concorrer com o Cone do Painho. Mas os líderes do PSDB não queriam que esse sistema mudasse. As prévias significavam uma enorme redução de seus poderes. E por causa disso, empurraram essa questão com a barriga por todo o ano de 2009. Até que finalmente, Aécio desiste de sua candidatura e Serra se torna presidenciável sem nenhuma resistência. E a grande piada dessa situação toda era que em 2009, Serra liderava as pesquisas eleitorais. Em setembro, Dilma e Ciro Gomes estavam empatados em 14% na pesquisa Ibope, enquanto Serra nadava de braçada com 34%. Mas essa figura mudou drasticamente depois da oficialização de Dilma como candidata do PT, no início de 2010. Por mais que o Partido dos Trabalhadores ainda não tivesse engolido a imposição de Lula, dizendo que Dilma não empolgava e efetivamente estivessem tentando orquestrar um golpe interno para colocar Antônio Palocci no lugar, eles não contavam com a velocidade absurda em que a popularidade de Lula estava sendo transferida para Dilma. E com isso, a remota possibilidade de chutar ela da corrida presidencial havia caído por terra. O PT foi obrigado a tancar a Dilma e foi triste. Desde os primeiros momentos da campanha era visível que Dilma era incapaz de competir de igual para igual com os outros candidatos, que eram extremamente experientes no jogo eleitoral, como Marina Silva e Plínio de Arruda. A única razão das pessoas levarem ela minimamente a sério era porque o Painho tinha mandado. Lula esteve ao lado de Dilma por todo o ano de 2010, seja em comício, encontros com empresários, caminhadas, propagandas, e se fosse possível, seria ele no lugar dela em todos os debates. A campanha de Dilma foi basicamente, vamos continuar o que o Lula fez. E é isso, não tinha nada de novo ali. Talvez o número 2 depois da palavra PAC. Essa popularidade grotesca de Lula foi utilizada até mesmo por Serra, que durante todo o período eleitoral afirmava que a sua relação com ele era excelente e que todos os programas criados em seu governo teriam continuidade, e ao mesmo tempo tentava resgatar o medo que o povo tinha daquele PT autoritário, de extrema esquerda, que existia até a vitória do pré-presidiário em 2002. De certa forma, essa estratégia do PSDB funcionou. Por mais humilhante que tenha sido perder uma eleição pra Dilma, 56-46 é melhor que 60-49, como foi em 2006, ou 61-38, como em 2002. As coisas aos poucos estavam melhorando pro PSDB, e quem sabe em 2014 fosse possível desbancar o PT, como eles fizeram por duas vezes em 94 e 98. Dilma venceu as eleições de 2010 sem mérito algum, exceto em ter convencido Lula de que ela, dentre todos os políticos do PT, era a melhor opção para assumir o bastão. Só que o Brasil não era mais o petistão de outrora. O povo gostava de Lula, mas não do PT. A divisão estava começando a surgir, mas a máquina ainda estava nas mãos do partido. E o seu principal adversário ainda era o PSDB. E com um inimigo desses, você não precisa de mais nada. Se Dilma tivesse um mínimo de competência... Aí o trailer de GTA 6 porra oficial, do caralho. opinião... Eu calei esse pau no cu, mas não... ela tranquilamente conseguiria completar 2 mandatos e devolveria o Brasil para Lula em 2018 sem grandes problemas. Mas, rapidamente, ela conseguiu provar para todo mundo que ela não deveria estar ali. O pau no cu do Fábio disse que ia pagar. Ô, Paulo, confiei nele, né? Senão eu volto e vejo. O Brasil de 2011 já havia mais ou menos se recuperado da crise de 2008, muito diferente dos europeus que ainda não faziam ideia de como contornar esse problema. Dilma assume o trono com mais de 70% de aprovação e 37 ministros a tiracolo. O país ainda estava em clima de lua de mel com a sua nova presidente, que ainda não fazia a menor ideia de como iria gerir o seu governo. Ela poderia simplesmente tentar emular o que Lula havia feito nos seus 8 anos no poder, manter amigos e inimigos próximos e felizes para garantir alguma estabilidade política enquanto banca a ortodoxia econômica, totalmente a contragosto do PT, para tornar possível a queima de dinheiro do contribuinte em programinha social mequetrefe sem quebrar o país no processo. Ou Dilma poderia se desvencilhar da camisa de força e deixar sua arrogância, estupidez e teimosia tomar conta da sua gestão. E isso não demorou muito para acontecer. A dupla Palocci e Meirelles havia realizado o impossível durante os primeiros meses do governo Lula. Eles conseguiram acalmar os mercados depois de nomearem uma equipe econômica técnica, ortodoxa e surpreendentemente conservadora, que se comprometeu com austeridade fiscal, política monetária contracionista, liberdade de preços, foco no superávit primário, autonomia operacional do Banco Central e mais uma série de medidas que provaram ao mundo que a economia brasileira não estava sendo gerida por um bando de inconsequentes. Os petistas latiram quando a Selic foi levada a 26,50 para conter o IPCA. Eles enlouqueceram quando o desemprego subiu para 13% e o consumo despencou para 11% por causa disso. Medidas como essa e muitas outras foram extremamente duras, mas necessárias, e que foram as responsáveis pelo maior ciclo de enriquecimento da história do Brasil. E felizmente, o PT não tinha muito o que fazer para destruir isso. Eles estavam bem longe de qualquer cargo de relevância dentro do Ministério da Fazenda.
ou qualquer outro ministério relevante do governo Lula. Por 4 anos inteiros, a economia brasileira foi gerida por seres humanos racionais e que a duras penas conseguiram dar confiabilidade e previsibilidade ao governo Lula. E se tem uma coisa que investidores adoram, é confiabilidade e previsibilidade. Vários outros fatores externos ajudaram muito a economia brasileira, como a guerra do Iraque e, por consequência, a desvalorização do dólar e o boom das commodities. Mas, obviamente, nada que é bom dura pra sempre. Especialmente quando se trata de Bostil. Com a casa em ordem, foi no segundo mandato Lula onde a loucura desenvolvimentista engatou a quinta marcha. Sai Palocci, entra Manteiga e uma série de péssimos investimentos. Pior que o governo da Dilma, eu não vi quase nada, cara. Esse tempo eu tava me arrebentando de trabalhar e coisa, eu não vi porra nenhuma. Não vi, mano. E total irresponsabilidade fiscal marcaram os anos de 2007 para 2010, muito em parte para conter os danos da crise de 2008. Mas absolutamente nada impediu o retorno daquela política econômica austera e ortodoxa de 2003. Nada exceto os níveis de aprovação absurdos conquistados justamente após o início do populismo extremamente caro do segundo mandato, com programinhas tipo PAC Minha Casa Minha Vida. O governo Dilma não apenas deu continuidade a essa loucura, ela a ampliou. E foi em 2011 que a abominação chamada Nova Matriz Econômica nasceu. Ah, esses políticos de 2010 prometendo colapso econômico e fiscal em suas campanhas presidenciais. Esse é o tipo de coisa que, felizmente, nós já superamos. E algo assim nunca mais vai acontecer, né? Você não precisava ter esperado o colapso bater na sua porta pra começar a fazer alguma coisa, mas ainda é tempo. Se você não mais tanca o Bostil, a Seti pode te ajudar. Cansou de trabalhar com um cavalo pra pagar a lagosta de ministro? Com a consultoria da Seti, em alguns meses você pode estar tomando um vinho em frente ao Mar Negro, pagando uma fração dos impostos e tendo uma qualidade de vida muito melhor. Ou simplesmente não aguenta mais lidar com um fiscal corrupto, advogado trabalhista ou essa legislação tributária tenebrosa que torna empreender nesse país um verdadeiro pesadelo. A Seti rapidinho encontra um país que vai receber você, seu negócio e seus dinheiros de braços abertos. Você quer simplesmente proteger o seu patrimônio do cataclisma que se aproxima, mas ainda quer ficar no Brasil? A Seti conhece os caminhos para otimizar os seus impostos, dolarizar o seu patrimônio, proteger os seus bens, abrir uma offshore e, acima de tudo, fugir da burocracia do piniquim, porque ninguém aguenta mais. Você quer aprender como se tornar um nômade digital, tirar um passaporte ou se tem uma cidadania dando sopa por aí? A Seti sabe, e ela quer te ensinar. Tudo isso e muito mais. Link na descrição. Na visão dos economistas desenvolvimentistas, o Estado tem o papel de motor da economia, onde ele irá fazer investimentos estratégicos em áreas preteridas pela iniciativa privada, ou aquelas em que a iniciativa privada nacional simplesmente não consegue entrar, seja por uma intransponível barreira econômica e tecnológica ou lei. Você não pode abrir uma usina nuclear. Triste. Além de financiador, o Estado tem o dever de proteger esses setores da concorrência internacional, até que eles se desenvolvam ao ponto de concorrer em pé de igualdade com os produtos e serviços gringos no comércio internacional. E mesmo assim, essas companhias nacionais terão preferência frente aos produtos e serviços estrangeiros, por melhores que eles sejam. O Brasil, desde Vargas, vem tentando fazer exatamente isso em maior ou menor intensidade. O sucesso é, no mínimo, questionável. Quando Collor abre a economia brasileira para o capital estrangeiro, ocorre um pandemônio. Por 60 anos, a indústria nacional foi carinhosamente protegida, até que essa proteção acabou e o lixo antiquado que estava sendo produzido aqui foi rapidamente escanteado pelas pessoas que optaram por adquirir produtos importados melhores e mais baratos. Em uma janela de meses, os brasileiros saíram do neolítico para a terceira revolução industrial, e a culpa é toda do Estado brasileiro, que optou por não investir pesado em setores realmente estratégicos, como focar sua industrialização em regiões de fácil escoamento da produção. Em vez disso, fez a Zona Franca de Manaus. No lugar de levantar prédios residenciais para pessoas pobres, fez Brasília. Ou em vez de tornar a energia nuclear o principal componente de sua matriz energética, pois ela é mais segura, barata, limpa e confiável. Afinal de contas, não depende de chuva para funcionar. Fez Itaipu. Fez não, dividiu com o Paraguai, de quem compra 30% da energia gerada da parte deles. O desenvolvimentismo, a moda brasileira, não se importa com estratégia. O que importa mesmo é política. E isso tende a gerar crises, hiperinflação, um total desleixo com as contas públicas, e a consequência disso é incerteza. Os investidores odeiam incerteza. Foi um susto pra eles a lucidez do primeiro governo Lula, e foi um pesadelo quando Dilma sinalizou que a insanidade tipicamente brasileira retornaria. O crescimento dos indicadores econômicos no segundo mandato Lula foram causados pelo aumento do gasto do governo. E é basicamente isso que resume a nova matriz econômica. 5 pilares: política fiscal expansionista, juros artificialmente baixos, crédito barato fornecido por bancos estatais, desvalorização cambial e aumento de taxas em produtos importados. Depois de 20 anos, o Brasil tá de volta com força total, pra repetir as mesmas coisas que fizemos por 6 décadas. É óbvio que essa não foi uma surpresa. Durante a campanha de 2010, Dilma era frequentemente chamada de mãe do PAC, e na sua propaganda ela prometia a criação do PAC 2, expandiu Minha Casa Minha Vida e todos os outros programas sociais criados pelo PT nos 8 anos anteriores. Se essas promessas tivessem sido feitas em 2002, é certo que o risco Lula teria destruído o real e a bolsa brasileira. Mas o ano é 2011 e o Brasil havia decolado. Se as coisas não saíram do controle sob a gestão do inculto metalúrgico Lula, o que poderia dar errado sob a administração da economista Dilma? Economista Dilma não sabia fazer 1 mais 1. Tanto a mídia quanto especialistas aplaudiram as propostas apresentadas e executadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que havia assumido esse cargo em 2006 após a queda de Antônio Palocci, depois de ser pego em um escândalo que envolvia a quebra ilegal de sigilo bancário. Mantega havia colhido todos os louros do crescimento econômico e gestão da crise de 2008. Na visão do mercado da época, ele tinha absoluta certeza do que estava fazendo e não tinha com o que se preocupar.
Todos os sinais da catástrofe estavam ali. Era só olhar. A crise de 2008 não foi uma marolinha. Ela foi um tsunami que virou a economia brasileira do avesso. Me perdoe os coleguinhas desenvolvimentistas, mas o que realmente gera crescimento sustentável em uma economia não é investimento público, é um investimento privado. E para você ter investimento privado, para começo de conversa é necessária estabilidade política, inflação em contas do governo sob controle, respeito aos contratos firmados, porque assim você gera previsibilidade. Logo, a confiança de que o governo não vai destruir o país nos próximos anos com políticas estúpidas. Ninguém faz investimentos de longo prazo em um país instável. O Brasil até 2008, pela primeira vez em sua história, havia se tornado um país relativamente previsível. Para muitos, até mesmo um lugar sério. Mas tudo muda com o estouro da bolha do subprime. O governo, para tentar suprimir a crise, liga as impressoras que estavam pegando poeira desde a implementação do Plano Real e começa a emitir crédito barato via bancos estatais. Se nos 8 anos do governo FHC a proporção de novo crédito emitido era 80-20, 80% emitido por bancos privados, enquanto 20% era realizado por bancos estatais, durante a era Lula e Dilma essa figura literalmente se inverte. 79% das novas concessões de crédito eram feitas por bancos estatais, enquanto 21% vinha dos privados. E aí você pode se perguntar, qual o problema disso? E eu te respondo, a maior parte do crédito emitido por bancos estatais era crédito direcionado. E talvez você nunca tenha ouvido falar de crédito direcionado, mas é basicamente setores da economia classificados arbitrariamente pelo governo brasileiro como estratégicos. E por conta disso recebem empréstimos com juros muito abaixo da Selic. Um período de carência absurdo, prazos de 30 anos ou mais para pagar infinitos acordos de renegociação das dívidas. É uma completa várzea. As empresas classificadas como campeãs nacionais eram as maiores beneficiadas pelo crédito emitido pelo BNDES. E nessa farra, dezenas de projetos estúpidos, inúteis e sem qualquer demanda do mercado eram financiados, porque o crédito era extremamente barato, não havia qualquer incentivo para não pegar bilhões do BNDES para torrar em idiotice ou comprar dívida do governo. Porque isso acontecia. As empresas tomavam crédito abaixo da Selic, compravam dívida indexada na Selic e lucravam milhões com a diferença. Obviamente, essa palhaçada não era sustentável. Tanto o Ministério da Fazenda quanto a Presidente da República sabiam disso, mas eles também sabiam que no caso de redução da emissão artificial de crédito, essas empresas iriam quebrar. E essas empresas não eram a quitanda do seu Zé que tem 5 funcionários. Elas eram as campeãs nacionais, as maiores empresas do país. E se quebrassem, centenas de milhares de pessoas iriam perder os seus empregos do dia pra noite, aumentando exponencialmente o caos. Ou seja, a impressora precisava ficar ligada 24/7 até o fim dos tempos e que se exploda a meta de inflação, propositalmente ignorada por 4 anos inteiros porque o governo e seus economistas imbecis acreditam que um pouco de inflação causa crescimento econômico. Pra quem não sabe, no papel, o governo não tem autonomia de emitir moeda. Quem cuida disso é o Bacen. Não só cuida, como a principal função do Banco Central é controlar a inflação e o resto é totalmente secundário. Bom, a emissão de crédito direcionado durante o governo Dilma foi tão absurdo que o BNDES acabou ficando sem recurso e pediu arrego pro Tesouro Nacional, que é literalmente pra onde vai o nosso dinheiro depois de sermos roubados. Bom, por algum tempo o Tesouro conseguiu bancar o BNDES, até que o dinheiro acabou. De novo. Porque o mercado não estava interessado em comprar dívida brasileira pelas taxas ridículas e artificialmente baixas ofertadas. Isso causa um aumento de liquidez no sistema, que afeta a Selic, e força o Bacen a enxugar a liquidez do sistema fazendo operações compromissadas, que é a venda de títulos públicos no mercado com o compromisso de recomprá-los no futuro em uma data e preços pré-determinados. Seria uma grande pena se o Bacen não tivesse títulos públicos infinitos, e ele não tem. Porque isso força o Tesouro a emitir novos títulos para recompor a carteira do Bacen. Traduzindo, o Banco Central do Brasil estava financiando o Tesouro Nacional, que por sua vez financiava o BNDES, que emite crédito barato abaixo da Selic para os campeões nacionais. Ou seja, o governo estava literalmente imprimindo dinheiro para dar Odebrecht fazer estádio pra Copa. Esse é o país. Em pouco tempo, quase 25% da dívida pública brasileira havia se tornado operações compromissadas do Bacen, e a data de recompra desses títulos ficava entre 1 e 180 dias. As contas do governo explodiram. Déficit estava crescendo a uma velocidade assustadoramente alta e a única forma de estancar a sangria era parar de imprimir. Mas isso não ia acontecer pelos motivos que eu já expliquei. Enquanto essa farra acontecia com os amigos do rei, os plebeus, nós éramos obrigados a tomar empréstimo dos bancos privados a juros altíssimos. Afinal de contas, por mais poderosos que os bancões sejam, eles estavam e estão submetidos às leis de mercado. Com a incerteza, inflação, endividamento do governo e da população, inadimplência aumentando a um ritmo alucinante e o início de uma crise política, a rigidez em que os bancos privados fazem a sua análise de risco também aumentava. E com isso, os investimentos despencaram vertiginosamente. O governo não estava feliz com isso. No começo de 2012, Dilma declara guerra aos altos juros cobrados pelos bancos, uma vez que juros altos desaceleram a economia e, por consequência, acabam derrubando a aprovação da presidente. Em rede nacional, no Dia do Trabalho, ela ameaça os bancões dizendo que é inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com os juros mais altos do mundo. E ela faz a sua aposta. O Copom derruba a Selic para 9%, enquanto os bancos estatais passam a emitir crédito livre abaixo da Selic, aumentando o consumo e endividamento da população. E para jogar ainda mais lenha na fogueira, o constante aumento das taxas em produtos importados faz a inflação finalmente incomodar. Só que essa granada de crédito, que foi cozinhada por 4 anos inteiros, ainda não iria estourar no primeiro mandato. Durante todo esse período, Dilma e o Ministério da Fazenda cometeram uma infinidade de crimes financeiros, microgerenciamento da economia, que simplesmente não dá pra cobrir superficialmente nem um vídeo de 200 horas. Mas coisas como o tabelamento de preços da Petrobras para manter o valor dos combustíveis artificialmente baixos, ou seja, vendendo gasolina abaixo do preço de importação, a obrigatoriedade da companhia utilizar uma porcentagem de insumos nacionais na exploração de gás e petróleo, que é nada mais nada menos que uma reserva de mercado para a indústria nacional vender as suas quinquilharias para a Petrobras, que na época, e até hoje, são incapazes de suprir a demanda da companhia. E também tinha corrupção. Muita. Tudo isso e muito mais ajudaram a destruir a maior empresa do país, que nessa altura do campeonato era gerida pelos mais incompetentes parasitas vindos dos partidos mais asquerosos do Centrão, que eram a base de apoio do governo Dilma. O resultado dessa brincadeira foi que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do planeta Terra.
A energia também era uma questão muito importante. Foi promessa de campanha lá em 2010 que a conta de luz não iria subir. Dito e feito, a Eletrobras zerou seu caixa para manter a energia artificialmente barata, justamente em um período em que a estiagem castigou a região mais populosa do país. Essa é a consequência de depender de chuva para gerar energia elétrica. Obviamente, a Eletrobras não conseguiria bancar essa maluquice por muito tempo. O Tesouro Nacional, vulgo nosso dinheiro, passa a financiar as distribuidoras e mantém os preços da energia artificialmente baixos para sempre, se assim a Versalhes Tupiniquim quiser. O governo Dilma foi muito mais longe na intervenção estatal na economia que a própria ditadura militar. Dia sim, dia não, novos pacotes de incentivo eram lançados pelo Ministério da Fazenda. Dá subsídio para a indústria, corta tributo de um setor, aumenta em outro, sobe as taxas de produtos importados para salvar a indústria, derruba imposto para comprar maquinário importado, mais crédito barato, subsídio pro agro, redução do IPI, pacotão para incentivar o consumo, linha de crédito para comprar saveiro rebaixada, solta um pacotão de isenção fiscal para produtor de sapato, caneta e canivete, sobe imposto em videogame importado, e era isso quase todo dia e ninguém sabia o que estava acontecendo. E toda essa loucura e instabilidade tinha o objetivo de tentar dar um gás no consumo e produção para conter o colapso iminente. E não funcionou. As distorções econômicas estavam sendo empilhadas e as consequências desse microgerenciamento estavam se tornando imprevisíveis. O crescimento do PIB continuava caindo, até que finalmente a recessão tem início no segundo trimestre de 2014. Só que a melhor parte disso tudo é que essa palhaçada só aconteceu porque o Ministério da Fazenda acreditava piamente que fatores macroeconômicos fora do nosso controle, como a desvalorização do dólar e o boom das commodities, vieram para ficar. Bastou que o dólar começasse a se valorizar em 2012 para que o IPCA explodisse e o castelo de cartas, que era a nova matriz macroeconômica, começasse a ruir, e com isso, desinvestimento, desemprego e miséria voltaram a subir pela primeira vez em mais de uma década. Foi aí que o brasileiro começou a acordar do seu sono de 10 anos, mas as coisas ainda estavam sob controle. O governo ainda se sustentava no suposto pleno emprego, que só existia na sua planilha, pois a taxa de 5% de desempregados só era uma realidade graças às milhões de pessoas economicamente inativas, vulgo nem, que não entravam na classificação de desempregados, pois já haviam desistido de buscar um emprego ou nem tentado. A queda brutal de todos os indicadores socioeconômicos em 2012 e primeiro semestre de 2013 culminaram nas jornadas de junho, onde o brasileiro percebeu que havia uma inepta estocadora de vento no cargo mais importante da República, e a sua economia estava sendo gerida por uma quadrilha de canalhas keynesianos. Foi aí que os escândalos políticos dos últimos 3 anos, que eram ignorados pela população que estava mais preocupada em comer picanha e tomar uma cervejinha, vieram à tona. E daí pra frente, foi ladeira abaixo. O caso Dilma é muito interessante. A política do seu governo, os protestos que viraram o país do avesso, a Lava Jato, o nascimento da nova direita, só aconteceram porque a economia entrou em parafuso. Em um cenário hipotético onde os americanos dão continuidade à guerra do Iraque, por consequência, mantêm o dólar enfraquecido e a China consiga sustentar o seu crescimento artificial, o Brasil não teria se atolado na maior crise política e econômica da sua história. Ela teria concluído seu governo com um crescimento anual do PIB de 3% ou mais, venceria as eleições de 2014 esfregando a cara de Aécio no asfalto e entregaria o cargo de presidência da República a Lula em 2018 sem nenhum problema. Uma vez que os brasileiros eram burros demais para se importar com o caos que era o seu governo antes da crise ter início. E já no primeiro ano do seu mandato, as coisas já estavam fedendo. Antônio Palocci, que havia se demitido do cargo de ministro da Fazenda em 2006, estava de volta. Depois de um yu-gi-oh jurídico, o STF o inocentou de todas as acusações, assim garantindo a manutenção dos seus direitos políticos e o seu retorno a Brasília, dessa vez como ministro-chefe da Casa Civil, cargo que o PT tradicionalmente trata como potencial herdeiro ao atual presidente. Palocci, em mais de uma ocasião, já foi tido como herdeiro de Lula e rival de Dilma. Quem sabe, seria ele assumir a presidência em 2018 no lugar do Painho? A possibilidade estava no ar, e obviamente não se concretizou. Em 7 de junho de 2011, míseros 157 dias depois de assumir o cargo, ele é chutado do seu ministério, acusado de enriquecimento ilícito, pois entre os anos de 2006 a 2010 o seu patrimônio cresceu 20 vezes. Só isso. Palocci foi o primeiro de 7 ministros que rodaram no primeiro ano do governo Dilma. Alfredo Nascimento do PR, hoje PL, chefiava a pasta dos transportes e entrega o cargo em 6 de junho de 2011, acusado do recebimento de propinas e um esquema de superfaturamento de obras. O ministro da Defesa Nelson Jobim, do PMDB, que havia declarado voto a José Serra em 2010, é convidado a se retirar do seu ministério em 4 de agosto, depois de dizer que a ministra Ideli Salvati das Relações Institucionais era fraquinha. Comentou que Gleice Hoffmann da Casa Civil sequer conhece Brasília, e para coroar, em um evento no Palácio do Planalto que homenageava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele declara que era preciso tolerar a convivência com idiotas. Os petistas não aguentaram essa e pediram a cabeça de Jobim a Dilma. O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, também do PMDB, caiu em 23 de agosto após ser acusado do recebimento de propina para financiar a sua campanha em troca de contratos de licitação dentro do Conab. Pedro Novaes, do... Adivinha qual era o partido dele? É óbvio que era o PMDB. Entrega o seu cargo como ministro do Turismo em 14 de setembro, depois de ser acusado de gastar R$ 2.156 da sua cota parlamentar para pagar um quarto de motel em São Luís do Maranhão. Esse velho. Ele mesmo. Aí ele também foi pego em uma escuta da PF pedindo ao empresário Fernando Sarney que beneficiasse um aliado na Justiça Federal. Em 26 de outubro, cai o ministro dos Esportes, Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, acusado em sucessivas denúncias por fraudes em convênios do ministério que ele chefiava e por um esquema de desvio de dinheiro em projetos de incentivo ao esporte em comunidades carentes. E pra fechar 2011 com chave de ouro, em 4 de dezembro cai o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, do PDT, acusado de chefiar um esquema de cobrança de propinas em ONGs e sindicatos. Ele também foi acusado de ser funcionário fantasma na Câmara dos Deputados por quase 6 anos. Esses foram só os 7 primeiros, de mais de 86 trocas de ministros em todos os anos em que Dilma esteve no poder. Era quase uma tradição quinzenal reunir a família e amigos na frente da TV pra descobrir qual é o novo ministro do Centrão que a Dilma vai chutar, pra colocar outro ministro do Centrão no lugar, porque esse foi o seu jeito de governar, loteando seus ministérios até a última cadeira pra conquistar algum tipo de apoio no Congresso que a desprezava desde a sua indicação a candidata
candidata do PT em fevereiro de 2010. Afinal de contas, diferente de Luiz Inácio, que precisava de 15 minutos de conversa para transformar qualquer opositor em um companheiro, Dilma não sabe conversar com seres humanos. Nos seus primeiros meses de governo, ela ainda estava sob controle. Lula, diferente das expectativas, não governou das sombras. Ele realmente deixou que Dilma tomasse as rédeas do Brasil e guiasse a nação em direção ao colapso à sua própria maneira. Mas, obviamente, a figura de Lula ainda era muito presente. Dilma fez de tudo para tentar emular o estilo Lulinha, paz e amor de fazer política, trazendo amigos e inimigos pra perto, tentando manter todo mundo o mais satisfeito possível. Contudo, isso não durou muito tempo. Na medida que a sua aprovação se mantinha alta e crescia, ela começa aos poucos a se soltar da camisa de força e passa a gerir o seu governo à sua maneira. E é aí que o caos começa de verdade. Tanto Lula quanto Dilma não são as pessoas mais brilhantes que já pisaram na face da Terra. Muito longe disso. Entretanto, a postura de ambos quanto a isso é completamente diferente. Os dois adoravam fazer reuniões com seus ministros, secretários, aliados para discutir os próximos passos do governo. O Lula ouvia atentamente tudo aquilo que os seus subordinados tinham a dizer antes de tomar uma decisão. Especialmente em seu primeiro mandato, essas pessoas geralmente eram extremamente capacitadas, assim facilitando a vida do painho em tomar decisões surpreendentemente acertadas. No seu primeiro mandato, porque o seu segundo foi uma catástrofe. Dilma, por sua vez, também adorava reuniões, nas quais ela fazia longos monólogos de 30, 40, 50 minutos sobre qualquer questão que estivesse na pauta. Afinal, ela era a pessoa mais brilhante na sala, fazendo com que seus subordinados raramente levantassem a mão para contestar a presidente ou fazer sugestões, que seriam sumariamente ignoradas, pois a presidente já sabia exatamente o que fazer desde muito antes do início da reunião. A postura arrogante, ignorante e prepotente de Dilma, que na mídia era apelidada de gerentona, em pouquíssimo tempo conquista o desprezo de aliados e membros do partido, que não estavam nem um pouco felizes com a presidente derrubando ministros com base em meras denúncias durante a faxina ética, que não se limitou apenas aos seus ministérios. Toda a administração pública federal foi atingida. 79 policiais federais foram presos ou expulsos, 64 analistas do CGU punidos, no total mais de 564 servidores federais foram chutados do Estado. A elite do funcionalismo público passou a desprezar Dilma. Mas o povo adorou essa política, e seus índices de aprovação explodiram, chegando a 59% em janeiro de 2012. Mas, na política, a vontade popular pouco importa, exceto quando os gritos dos servos correspondem à vontade dos burocratas de Brasília. Ela aos poucos encontrava-se cada vez mais isolada em sua bolha de apoiadores mais próximos, vulgo todos aqueles que não a questionavam e ativamente inflavam seu ego, como a equipe econômica e o marqueteiro João Santana e sua esposa Mônica Moura, que eram visitas recorrentes no Palácio do Planalto. Santana, em parceria com Duda Mendonça, foi o criador da figura Lulinha, paz e amor, responsável pela vitória de Lula em 2002 e 2006, e por conseguir dar algum carisma a Dilma em 2010 e 2014. Mas nesse entre safras de eleições, Santana permanecia muito próximo do poder, porém a sua influência sobre o presidente era completamente diferente nas duas gestões. Lula tinha muito respeito por ele, mas sempre relembrava ao marqueteiro qual era o seu lugar, enquanto Dilma, em pouquíssimo tempo, passa a dar cada vez mais ouvidos aos conselhos de Santana. A faxina ética que devastou a sua base de apoio nos anos de 2011 e 2012, que inclusive desagradou Lula profundamente, pois ela estava chutando vários petistas históricos nos dentes sem pensar duas vezes, na visão de Santana era uma grande vitória. Tendo visto os níveis de aprovação recorde que Dilma havia conquistado com essa política, ele foi um dos principais responsáveis por libertar Dilma dos grilhões da sensatez, fazendo-a se sentir capaz de conduzir o governo ao seu modo. Ignorando os apelos de seus colegas de partido, assessores e ministros, ela emplaca 3 frentes de batalha. A primeira foi uma guerra aberta contra o sistema bancário nacional e seus juros abusivos, a segunda foi a redução artificial do preço da energia elétrica e, por fim, a imposição de uma taxa interna de retorno de apenas 5,5% sobre as empresas que haviam assumido projetos de concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Isso significa que a margem de lucro máxima que essas empresas poderiam obter era de 5,5%. Ou seja, não havia nenhum incentivo para entregar um serviço melhor, pois o lucro é limitado. O resultado dessa política foi o sucateamento de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias e o total desinteresse da iniciativa privada em assumir novos contratos de concessão. Todas essas políticas eram puro suco da incapacidade de uma presidente em reconhecer as suas limitações intelectuais. Mas, mesmo assim, por piores que elas fossem, elas eram políticas incrivelmente marketeáveis. A presidente da República, em rede nacional, declara guerra aos juros e lucros dos bancos. Promete que vai derrubar o preço da gasolina e da conta de luz de quebra. Está punindo o burguês safado que assumiu a concessão de rodovias e aeroportos. O brasileiro médio é burro demais para entender as consequências dessas ações. Portanto, ele bate palma pra essa maluquice e a aprovação de Dilma chega na lua. Em março de 2013, 75% dos brasileiros confiavam no governo Dilma. Essa avaliação foi muito melhor que a de seus antecessores nesse mesmo período de seus respectivos mandatos. O PT, aliados e opositores podiam gritar à vontade que a presidente não ia dar a mínima. O povo estava ao lado de Dilma Coração Valente e a voz do povo é a voz de Deus. E tomada por esse espírito de infabilidade, Dilma comete o maior erro que um chefe de Estado já cometeu na história da República Brasileira. A porcaria de presidente. Em dezembro de 2012, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tenta convencer prefeitos eleitos de todo o país a não elevarem a tarifa do transporte público, em uma anêmica tentativa de executar um congelamento de preços para conter a inflação galopante que já havia se tornado o novo normal. Essa estratégia não funcionou e os preços subiram, como sempre ocorre no início do ano letivo. Os primeiros protestos tiveram início no fim de março, mas as coisas começaram a pegar fogo mesmo em junho, quando as novas tarifas entraram em vigor. Junho também era um mês em que a Copa das Confederações teve início e toda a raiva de uma parcela da população brasileira quanto à realização da Copa do Mundo no Brasil, um país miserável, sem ao menos saneamento básico em 100% das residências
residências em território nacional, acabou se espalhando. Em 6 de junho de 2013, o movimento Passe Livre dá início ao fim do PSDB e quase completa destruição do Partido dos Trabalhadores. Alckmin havia colocado a tropa de choque para espancar o manifestante que lidava com o coquetel Molotov e destruição de vidraça, mas até aqui era um problema do governo tocando no estado de São Paulo. Só que por algum motivo que até hoje ninguém sabe, o prefeito Fernando Haddad do PT resolve defender o aumento das tarifas do transporte público e condena a violência dos manifestantes. Em uma simples declaração, a raiva que antes estava sendo direcionada ao PSDB agora se volta contra o PT. E Dilma não consegue se controlar e resolve também dar com a língua nos dentes, como se ela não soubesse qual seria a resposta das ruas. Em 15 de junho, durante a cerimônia de abertura da Copa das Confederações, ela é vaiada pela burguesada que havia pagado R$500 para ver a seleção espancar o Japão. Apenas 3 dias depois, em 18 de junho, ela faz a sua declaração contra a violência dos manifestantes, achando que essa atitude não traria consequências, afinal de contas, 3 meses antes, quase 80% da população confiava no seu governo. O resultado foi que toda a sua popularidade, cuidadosamente construída desde 2010, virou pó do dia pra noite. Metade de Brasília comemorava, metade se descabelava. Pela primeira vez em 2 anos e meio, Dilma estava em uma crise política de verdade, uma crise que ela se enfiou porque quis. Toda a raiva dos parlamentares, do governo e da oposição acumulada por anos, neste momento, finalmente havia recebido o respaldo das ruas, e a conta de ter governado sozinha por anos chegou. E Dilma estava mais perdida que barata tonta. No fim de junho, o executivo apresentou uma proposta de pacto nacional para prefeitos das capitais e governadores. Basicamente, o governo queria o comprometimento de toda a federação em torno de responsabilidade fiscal e controle da inflação. Eu que me fodo. É sério. Não só isso, Dilma queria realizar um plebiscito para a formação de uma nova Assembleia Constituinte, queria realizar uma reforma política. 5 pactos. Ela também falou de saúde, transporte, destinar 5% dos royalties do petróleo para educação e blá blá blá, papinho genérico de político. A expectativa era que esse discursinho do executivo acalmasse as ruas, e não foi isso que aconteceu. Todas essas propostas morreram na praia, pois com uma aprovação de 30%, ninguém mais precisava se dar ao trabalho de tentar agradar a presidente. E nessa altura do campeonato, todo mundo que se posicionasse ao lado de Dilma se tornava um alvo da turba ensandecida. Em meio ao caos e desespero de tentar recuperar parte da sua popularidade, Dilma aprova uma série de projetos sem pensar 2 vezes. Entre eles, o programa Mais Médicos, instituído em 8 de julho pela medida provisória 621, é sancionado em 1º de agosto a Lei Anticorrupção, que responsabilizaria empresas privadas por crimes contra o Estado, e por fim, com uma singela canetada, Dilma sanciona a Lei 12.850. Uma simples lei que iria mudar os rumos da nação. Uma lei que obliterou as maiores companhias brasileiras, devastou o Partido dos Trabalhadores, entregou o país de bandeja para o Centrão, derrubou uma presidente, prendeu 2, elegeu 1 e, com toda certeza, acabou com o Natal de milhões de famílias por todo o Brasil. Nossa, continua ainda, meu Deus do céu.